Olá, meu nome é Ana Vale e a gente vai conversar um pouquinho sobre temas da Gestalt terapia. Hoje eu escolhi falar um pouco sobre a fenomenologia, que é um pressuposto filosófico da Gestalt terapia. Muitas vezes me perguntam, mas o que a fenomenologia tem a ver com uma abordagem clínica da psicologia? Na verdade, a Gestalt terapia ela vai ter influência não só da fenomenologia, quanto do existencialismo, que é uma outra corrente filosófica, e a gente pode falar sobre isso no outro dia. Cada uma dessas correntes filosóficas, elas vão refletir sobre algum aspecto em específico. A fenomenologia, ela trabalha e ela refletiu muito sobre a questão do conhecimento, né? da construção do conhecimento, e de o que é um conhecimento válido. A fenomenologia ela começa com Russell, na Alemanha, e se opõe à ideia do positivismo enquanto forma de conhecimento. O que era o positivismo? O positivismo foi o que deu origem à ciência, a ideia de causa e efeito, a experimentação como forma de obtenção do conhecimento. E aí que entra a questão, né? A fenomenologia começa a questionar essa forma de obtenção de conhecimento como sendo a única forma válida para qualquer objeto. Então, por exemplo, o ser humano, nem tudo que diz respeito a ele dá para você testar ou dá para ser observado. Então, quando se trabalha numa clínica, por exemplo, no consultório, tem questões e muitas delas dizem respeito à subjetividade do sujeito, né? A quem ele é, a personalidade dele, o que foi construído na história dele, que são coisas que não tem como ser testadas, né? São conhecimentos e a gente acredita que quem melhor conhece o cliente é ele mesmo. Então a gente vai trabalhar com a fenomenologia como forma de se aproximar do conhecimento que o outro tem, de como ele percebe as coisas, né? De como ele vivencia aquilo que acontece com ele. Por isso que a gente, usando a fenomenologia como princípio, a gente não vai trabalhar com a ideia de causa e efeito, a gente não vai trabalhar com a questão do porquê, a gente vai trabalhar com uma questão que é descritiva, que é a ideia do como. Então, ao invés de eu perguntar por que você se comportou dessa forma, eu vou perguntar o que aconteceu, como é que foi para você estar nesse lugar, como é que foi para você essa situação, o que você percebeu ali. Essas perguntas, elas possibilitam que a pessoa observe o que ela fez, observe o que acontece com ela e descreva. E nesse processo, isso possibilita a ela um autoconhecimento. Então, a gente acredita que a fenomenologia, ela é um método importante, e aí eu falei método porque é isso, né? A fenomenologia, ela influencia a Gestalt terapia no método de trabalho. Então, a gente vai ter alguns pressupostos que influenciam na concepção de homem, outros na relação terapêutica, outros no método. No caso da fenomenologia, ela vai estar contribuindo muito para a Gestalt terapia nessa questão do método de trabalho, na forma como o terapeuta trabalha, né? Porque essa forma exige que a gente deixe em suspenso tudo que a gente já conhece, né? Tudo que a gente já viu, os nossos juízos de valor, para a gente poder se aproximar daquilo que o outro percebe, né? Daquilo que o outro está vendo.